Terça-feira de caos no sistema de transporte público da Grande Vitória. Rodoviários suspenderam a circulação de ônibus. A população não foi avisada. A categoria foi em passeata até o Palácio Anchieta. O batalhão de choque foi acionado. O governo anunciou o botão do pânico em linhas de ônibus mais perigosas e câmeras ligadas ao sistema do CIODES. No fim da tarde, os ônibus voltaram a circular. Homem é preso em flagrante fazendo gestos obscenos na praia, e essa não foi a primeira vez. 2 detidos em Vila Velha. Com eles foram apreendidas armas e munição. A polícia vai investigar se há envolvimento dos suspeitos com o tiroteio em Divino Espírito Santo. Justiça proíbe cobrança de taxa extra para a realização de parto. O Ministério Público quer garantir agora que o mesmo médico que acompanhou o pré-natal também seja o mesmo a fazer o parto. Recém-nascido é abandonado na porta de uma casa no sul do estado. Estava dentro de uma sacola. A greve dos bancos, as agências continuam fechadas amanhã. A adolescente de Linhares está desaparecida desde a última sexta-feira. Ela namorava um rapaz pela internet. E pequenas feridas na boca e que doem muito. As aftas podem ser causadas por alimentos e até mesmo pelo estresse ou ansiedade. Um médico fala como se prevenir e fazer o tratamento. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Um dia de caos para quem depende do transporte público na Grande Vitória. A greve dos rodoviários pegou todo mundo de surpresa. Muita gente não conseguiu chegar ao trabalho, à escola. O comércio do centro da capital ficou no prejuízo. E depois de 10 horas, os ônibus voltaram a circular. Às 4 horas da tarde, como prometido pelo Sindicato dos Rodoviários, os ônibus voltaram a circular. No centro da cidade, poucas pessoas aguardavam nos pontos. A explicação é que muitos sequer conseguiram chegar ao trabalho depois da paralisação dos ônibus durante a manhã. Muitas lojas ficaram fechadas nesta terça-feira. Quem conseguiu abrir o estabelecimento não teve muito sucesso nas vendas. Hoje praticamente zero. Não vendeu nada, não se fez nada, a não ser ficar sentado esperando as horas passar. Infelizmente, a greve é um direito que eles devem fazer, mas prejudica toda a população e o comércio em geral. O representante do Sindicato dos Rodoviários explicou que hoje o retorno da frota foi gradativo, mas garantiu que nesta quarta-feira 100% dos ônibus estarão circulando nas ruas. Aqueles que precisaram ir a pé para o trabalho finalmente voltaram para casa utilizando o transporte público. Apesar de compreender a manifestação, a população não acha justo ser sempre a mais prejudicada pelo movimento. É muito complicado, né, a situação, né? Tá mais nesse período e sem avisar, então dificulta muito. Pois é, depois de toda a confusão provocada pela falta de ônibus, governo e rodoviários se reuniram para definir mudanças. Entre elas, instalação de câmeras nos coletivos interligadas à polícia e botão de pânico nas linhas mais perigosas. Durante toda a manhã, os ônibus não circularam pelas ruas da capital. O espaço dos coletivos foi substituído por rodoviários que seguiram a pé até o centro de Vitória em forma de protesto. Terminais ficaram fechados e pontos de ônibus lotados. Muita gente precisou ir andando para o trabalho. Outros contaram com a solidariedade de alguns motoristas que ofereceram carona. Porque já passei por isso. Temos que ajudar, né? Em frente ao Palácio Anchieta, o batalhão de missões especiais se posicionou e chegou a dar tiros de advertência. Representantes da categoria se reuniram com o governador. É importante que a gente continue tratando da segurança dos motoristas, dos trocadores, da população que usa o ônibus, mas é fundamental que a gente possa respeitar e que a gente não misture o interesse eleitoral de um ou de outro com o interesse da maioria dos profissionais que
que trabalham no transporte coletivo e especialmente com o interesse da população capixaba. O objetivo era traçar medidas de segurança para os trabalhadores. O governo vai instalar nos coletivos câmeras de videomonitoramento integradas aos CIODs e dar aos motoristas de linhas consideradas mais perigosas o botão do pânico. 15 em 15 dias a gente tem que marcar essa reunião para a gente ter, tá entendendo, um acompanhamento sobre os policiamentos, sobre a nossa segurança no Transcol. A intenção é que através desses encontros permanentes, o governo consiga avaliar se as ações preventivas estão sendo eficazes para a categoria. A mobilização dos rodoviários é resultado da revolta da categoria. Na sexta-feira, um coletivo foi incendiado em Vila Nova de Colares, na Serra. Os bandidos chegaram a jogar gasolina no motorista. No sábado, um motorista de 46 anos que fazia a linha Xuri a terminal de Campo Grande foi baleado na cabeça após um assalto. O secretário estadual de Segurança Pública reforçou que o responsável por balear o motorista será encontrado e punido pelo crime. Todos os terminais já têm câmeras hoje, não é isso? São 200 câmeras que vão ser também linkadas aos CIODs. Então, onde acontecer problema, no terminal e no coletivo, que a gente vai puxar a imagem, fazer o trabalho e rastrear o veículo para atender prontamente a categoria. O companheiro que foi assaltado e sofreu um tiro, isso é questão de honra. Nós vamos identificar e vamos prender quem praticou esse ato. Eu preciso prender e retirar esse pessoal de circulação. Para fazer isso, eu tenho que trabalhar com inteligência. Estou com a equipe da DINT, da Polícia Civil, de serviço velado, trabalhando para identificar bandido para tirar de circulação. Só reforçando, amanhã os ônibus voltam a circular normalmente. Um vendedor de picolé foi parar na delegacia porque estava na praia praticando atos obscenos. Divino Moreira da Silva, de 55 anos, confirmou o que fez na praia, mas disse que sofre de doença mental e, por isso, não consegue se controlar. Problema de distúrbio mental. Foi esta mulher quem chamou a polícia. A produtora cultural de 33 anos contou que estava deitada na areia quando o homem com um carrinho de picolé se aproximou e começou a fazer gestos obscenos bem próximo a ela. Botou um carrinho de picolé, que ele estava vendendo picolé, mas ele não estava uniformizado como os outros. Botou o picolé do lado dele e começou a enfiar a mão por dentro da calça, assim, da bermuda que ele estava, olhando umas meninas que estavam tirando foto e fazer movimentos, assim, mostrando que ele estava se masturbando. Eu olhava para ele, mostrando que eu estava vendo, e ele fingia que estava tudo normal, fazia caras e bocas, assim, demonstrando que fazia parte, eu acho que até do feitiço dele o que estava acontecendo. O fato aconteceu por volta de 12h30 na Praia da Costa, em Vila Velha. O acusado foi imediatamente detido e trazido aqui para o DPJ, mas cerca de 4 horas depois já havia sido liberado. A vítima ficou ainda mais indignada porque não foi a primeira vez que o homem havia praticado o ato obsceno em público. Ele ficou preso 1 ano e meio porque, em 2010, mostrou suas partes íntimas para crianças em Cariacica. A falta de rigidez na legislação deixou a mulher perplexa. Ele já teve reincidência nessa mesma coisa. E eu saber que o tempo que eu fui em casa e tomei um banho e voltei, ele já foi liberado, para mim é assustador realmente. Você faz uma denúncia, se coloca em risco e a pessoa que está em questão é liberada tão rápido assim, não dormiu nem uma noite na delegacia. Para nós também é assustador. O suspeito assinou um termo circunstanciado e vai responder ao processo em liberdade. Olha, até que ele seja julgado, ele vai estar livre para fazer de novo o que tem vontade. Afinal, ele admitiu que não tem controle. A greve dos bancos, agências fechadas em todo o estado. Faixas por todos os lados. Cerca de 300 agências bancárias estão sem funcionar. Entre as reivindicações, a segurança dos bancários e melhores condições de trabalho. Há poucos bancários para atender a população, com isso os bancos não respeitam as leis municipais, a lei estadual na área da segurança e também no tempo de espera na fila. Então há um abuso em relação aos clientes, fica horas na fila, há um abuso das taxas de juros e tarifas também. E os bancários estão adoecendo porque falta gente para atender de forma decente e respeitosa a população.
A categoria está há 2 semanas em negociação. O coordenador do sindicato disse que foram reivindicados 12% de aumento, mas só oferecidos 7%. Mas, apesar da paralisação, os caixas eletrônicos estão funcionando. Outra opção para pagar as contas são as casas lotéricas. Lembrando que os serviços pela internet não serão afetados. Quem tem cadastro pode fazer pagamentos e transações pelo site do banco. Também é possível fazer alguns serviços nos Correios, PagFácil e supermercados. E não se esqueça, mesmo com a greve, o consumidor continua com a obrigação de pagar as contas sem atraso. Caminhoneiro é assassinado no meio da rua em Cariacica. Conhecidos ficaram surpresos com o crime e não sabem o que pode ter acontecido. O caminhoneiro Reginaldo Alves, de 38 anos, foi assassinado no meio da rua, no bairro de Novo Jardim, em Cariacica. O crime aconteceu por volta das 9h30 da manhã de hoje. Ele levou vários tiros no peito e na cabeça, deixando marcas de sangue bem longe do corpo. O assassino nem se preocupou com as pessoas que passavam pelo local. Afinal, havia movimento na rua que fica próximo à principal avenida do bairro e que dá acesso a pelo menos outros 3. A namorada dele contou que Reginaldo saiu de casa sem dizer para onde ia. Ele estava neste veículo. Ele simplesmente pegou o carro e saiu. Porque eu moro numa casa e ele mora na outra. Ele era muito fechado, ele não era de comentar as coisas, não. Testemunhas no local do crime contaram que Reginaldo chegou aqui para mexer no som do carro. Chegou até a conversar com o dono da loja. Quando saiu, encontrou com uma pessoa e os dois começaram a conversar. Em seguida, os moradores ouviram vários tiros e o assassino fugindo em um outro veículo a toda velocidade. A polícia trabalha com a possibilidade suspeita de que Reginaldo tenha sido vítima de uma tentativa de assalto. Possibilidade que vai ser investigada. 2 homens detidos com armas e munição. A polícia quer saber se os detidos têm participação no tiroteio que deixou 6 pessoas feridas. Uma pistola 380 e outra calibre 45, munição e material para embalar drogas. Tudo foi apreendido no terraço de uma casa em Boa Vista 1, Vila Velha. Nós estávamos fazendo patrulhamento no bairro Boa Vista 1, pela rua José de Alencar, quando a gente conseguiu ver um indivíduo de camisa preta. Ele também visualizou guarnição e entrou na rua Cecília Meirelles. E chegando na residência de número 5, ele tentou dispensar uma maconha para dentro da casa. Dentro da residência, fora a maconha que a gente já tinha encontrado, que o indivíduo de camisa preta tentou dispensar, nós também encontramos 2 armas e material para embalo de drogas. Esses 2 homens, um de 20 e outro com 21 anos, foram detidos em flagrante. A polícia vai investigar se há envolvimento deles no tiroteio ocorrido na madrugada de sábado em Divino Espírito Santo, também em Vila Velha. 6 pessoas foram atingidas na ocasião, entre elas uma criança de 6 anos de idade. Incomoda bastante. A afta, aquela ferida que aparece na boca, na parte interna, causa muita dor. Além da alimentação, o estresse e a ansiedade também podem contribuir para o aparecimento da afta. Em alguns casos, pode dar até febre. Com Mônica é assim, é só procurar, dar uma olhadinha no espelho que acha. Se não apareceu hoje, mas amanhã ela vai aparecer. No máximo depois da manhã, mas é só procurar que ela aparece. E ela leva uma vida pra lá de saudável, cuida do corpo, pratica esportes, mas não consegue fugir dos efeitos da ansiedade. Já fiz vários exames, já fiz endoscopia, já fiz um tratamento de aumentar meu sistema imunológico e ninguém nunca chega a um parecer. Mas eu já percebi que todas as vezes que eu passo por algum tipo de problema, algum tipo de ansiedade, ela sempre vem. E não é só o estado emocional que provoca essas lesões na mucosa da boca. Falta de higiene bucal, refluxo e o hábito de respirar pela boca também podem causar aftas. Além do mais, a gente precisa tomar bastante cuidado com o teor de acidez de alguns alimentos. Exemplo, laranja, limão, abacaxi podem desencadear as lesões, que incomodam muito. A afta, ela deve ser tratada normalmente no primeiro momento o sintoma, porque é uma lesão muito dolorosa. Agora resta saber, ela está se repetindo? É uma afta que está persistindo no tempo, 1 semana, 2 semanas, 1 mês. Então há uma necessidade de investigar qual a causa dessa lesão, se é realmente uma afta ou existe outro tipo
de manifestações por trás dessa lesão. A afta pode causar problemas maiores? O que ela provoca é muita dor e às vezes, dependendo do quadro, levar febre, mas não a afta em si causar outros problemas, mas o que está causando a afta, ou se aquela lesão existente que você consegue visualizar na boca, ela é uma afta ou é uma outra alteração que pode sugerir até câncer. Mônica já tentou de tudo para melhorar as aftas, mas descobriu que o remédio mesmo é procurar ficar mais tranquila, sem tanta ansiedade. Com remédio ou sem remédio, elas doíam do mesmo jeito, agora eu convivo do jeito que dá. Pois é, normalmente as aftas desaparecem entre 10 e 14 dias. E para evitar infecções é importante também fazer uma boa higiene bucal. Jovem é assassinado com 10 tiros em Vila Velha. O motivo do crime pode ter relação com o roubo a uma joalheria que aconteceu num shopping de Cachoeiro de Itapemirim. O crime aconteceu nesta casa que fica em Riviera da Barra, Vila Velha. Dentro do local estavam pelo menos 4 rapazes. 2 homens em um carro preto chegaram, discutiram com a vítima ainda na rua. Eles entraram para continuar conversando dentro da casa, mas o rapaz nem chegou a entrar. A vítima, identificada como David Gabriel Bocalari da Silva, de 21 anos, foi morta com cerca de 10 tiros ainda na entrada da casa. Os outros rapazes conseguiram fugir sem serem atingidos. O assassinato aqui nada teria a ver com drogas. Ao contrário, a polícia descobriu que com o David teriam 3 relógios que valem mais de R$2.000 cada um. Uma informação de um familiar dele daria conta de que David estaria envolvido num assalto que aconteceu a uma relojoaria dentro de um shopping Cachoeiro do Itapemirim. O assalto teria acontecido no último dia 21 de setembro. O que aconteceu aqui foi uma briga. Não se sabe por venda ou por divisão dos produtos que foram roubados do local. As câmeras de segurança do shopping mostram a ação dos 3 bandidos que assaltaram a relojoaria. A morte de David acontece 9 dias após o roubo e pode vir a ser uma pista para se chegar aos ladrões. Agora, a confirmação da polícia será feita através do reconhecimento dos objetos. Quem tiver informações que possam ajudar a polícia é só ligar 181. Adolescente que namorava rapaz pela internet desaparece. Carla Kelly Gonçalves, de 15 anos, desapareceu desde a última sexta-feira. A família desconfia que a jovem tenha fugido com um suposto namorado. Numa mensagem no Facebook, o rapaz afirma que tudo iria mudar a partir de sexta. Ele chegou a pedir para namorar a menina, mas a mãe negou. Os dois se conheceram em um evento em Linhares e passaram a se relacionar pela internet. A adolescente chegou a enviar uma mensagem de voz para a mãe, dizendo que não poderia ir embora. A família registrou o boletim de ocorrência e a polícia investiga o caso. Denúncias podem ser feitas pelo 181. Médicos não podem mais cobrar taxa extra para fazer partos. A decisão foi do Tribunal de Justiça do Estado. Há quase 1 ano e meio, Cristiane desembolsou R$ 2.600 para que a médica que a acompanhou no pré-natal realizasse também o parto de Daniel. A informação repassada logo na primeira consulta não agradou a médica veterinária, mas como se tratava do primeiro filho, ela decidiu pagar pela taxa de disponibilidade. Fiquei insegura de ir para o hospital para ter o meu filho com um médico que eu não conhecia. E como é que foi que ela te avisou dessa taxa? Na primeira consulta do pré-natal, quando eu cheguei, já falei para ela que estava grávida, aí ela já me avisou que eu teria que pagar uma taxa de disponibilidade se eu quisesse que ela fizesse o meu parto. Após muita discussão sobre o assunto, o Tribunal de Justiça decidiu pela não cobrança da taxa de disponibilidade para a realização de partos. O recurso interposto pela Unimed foi julgado nesta segunda-feira. A cooperativa de médicos tem 30 dias para notificar todos os obstetras e ginecologistas credenciados sobre a decisão judicial. A Unimed também terá que iniciar uma campanha educativa no prazo de 90 dias para esclarecer às gestantes sobre seus direitos. Caso contrário, pagará multa diária no valor de R$20.000.
O Ministério Público Estadual, que propôs a ação contra a cobrança da chamada taxa de parto, comemorou a decisão liminar. A gente tem que ressaltar que é o primeiro julgamento sobre a taxa de disponibilidade por um órgão colegiado no país e entende positivo porque a conclusão foi quanto à proibição da cobrança da taxa de disponibilidade. O Conselho Federal de Medicina também já havia sinalizado ser contrário à cobrança extra. Apesar de ter decidido pela não cobrança da taxa de disponibilidade, a Justiça entendeu que a Unimed não é obrigada a garantir o mesmo médico do pré-natal na realização do parto. O Ministério Público entende o contrário e vai recorrer. O nosso entendimento é de que a operadora de saúde, ela fornece um rol, uma lista de médicos obstetras e que a partir daí a paciente, a consumidora, teria direito de escolher um desses profissionais que a acompanhassem desde o pré-natal, assistência ao parto e parto. Em nota, a Unimed informou que ainda não foi notificada. Denúncias sobre cobrança de parto podem ser feitas diretamente ao Ministério Público. O telefone é o 3194-4806 ou pelo site cadc@mpes.mp.br. Em instantes, recém-nascido é abandonado no portão de uma casa. A gente já volta. Recém-nascido é abandonado em Cachoeiro de Itapemirim, no sul do estado. A criança foi abandonada no portão de uma residência no bairro Coronel Borges e encontrada pela proprietária que acionou a polícia militar. A criança, um menino, estava dentro de uma bolsa. Os policiais encaminharam o caso ao Conselho Tutelar. O bebê foi levado para exames médicos no Hospital Infantil de Cachoeiro. A polícia agora vai investigar quem praticou o crime de abandono de incapaz. E a gente fica por aqui. Outras informações agora no SBT Brasil e amanhã no Tribuna Notícias, primeira edição com Ingrid Schwartz e Torino Marques. Muito obrigado por assistir ao jornal, pela companhia de sempre, uma boa noite e até amanhã.